Soldado, a gente está numa geração que está cada vez mais distraída, distraída com celular, distraída com vícios, distraída com pessoas que não agregam nada na vida delas. Então, se a gente não se policiar, se a gente não começar a filtrar o tipo de pessoa que a gente interage, o tipo de informação que a gente consome, o tipo de conteúdo que a gente consome na internet, a gente vai ficar cada vez mais abestado, vai ficar cada vez mais distraído e a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos. Tenho quase certeza que todo mundo que está aqui nesse vídeo, o objetivo é ser próspero, o objetivo é ser rico, é poder dar uma casa boa para a família, é poder dar uma vida boa para a tua família. Só que a gente está numa geração onde a gente tem tudo na mão, a gente tem uma distração na palma da nossa mão, e se a gente não começar a filtrar isso, a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos, a gente vai ficar perdido, vai ficar sem direcionamento, a gente tem um excesso de informação que se a gente não filtrar, a gente vai ficar ansioso, vai ficar tudo louco, porque tu vê uma coisa aqui, tu vê um cara que já conquistou isso ali, e muitas das vezes a gente usa isso como comparação, só que é errado usar como comparação. Às vezes tu vê um cara que é novo, de 18, 20 anos, que já está milionário. Aí você, com 20, 20 e poucos, tu começa a se comparar. Sendo que é totalmente errado fazer isso, porque tu tá comparando onde o cara já chegou com o teu começo. Independente da idade, cada um tem uma idade, cada um tem uma criação. Então, se tu ficar se comparando com a outra pessoa, se comparando com o que o cara já chegou, tu vai travar. Tu tem que usar o cara que às vezes tu se compara como inspiração e não como comparação, porque tu tá comparando o topo da montanha com o teu começo. Tu nunca vai chegar numa comparação justa. Tu tá sendo injusto de comparar o topo do cara com o teu começo. E pra gente conquistar o que a gente quer, cara, a gente vai ter que se sacrificar, vai ter sacrifícios, cara. Pra tu construir um corpo bom na academia, pra você construir um físico bom, tu tem que ter sacrifícios. Você tem que estar lá treinando, treinando bem. A mesma coisa para ser próspero, tu tem que estar trabalhando e trabalhando bem, trabalhando inteligente. Só que hoje, muitas das vezes, a gente está no emprego CLT que consome 8, 9 horas do nosso dia. E essas horas, elas sugam nossa energia, sugam nossa mente e faz que quando a gente chega em casa, a gente só queira saber de prazeres momentâneos, de ficar rodando o feed do Instagram, ficar vendo vídeo, ficar vendo coisa inútil. Por isso que hoje em dia muita gente não prospera, muita gente não consegue prosperar, porque é tão distraída que acaba que não foca no que deve focar de fato, não consegue terminar algo que começa. Então, se tu quer prosperar, se tu quer mudar de vida, construir um corpo bacana que seja, qualquer objetivo que tu tem que parar de ter esses vícios, no caso, essas distrações. Tu tem que começar a filtrar o que você consome, o que você assiste, até as pessoas com que tu anda. Muitas das vezes tu anda com pessoas, com amigos que falam coisas totalmente diferentes do que tu já quer. E tu não se sente mais bem com aquelas pessoas. E quando você não se sente bem com aquelas pessoas, esse é sinal que você tem que se afastar delas. Não necessariamente deixar de falar com elas, mas começa a se afastar mais. Evitar estar na roda delas. Porque às vezes tu tá numa roda que só fala de mulher, só fala de bebida, só fala de festa. E tu querendo evoluir, tu querendo mudar teu corpo, tu querendo ficar rico, construir negócios, construir empresas, e tu tá numa roda que fala só de mulher, que fala só de bebida, que fala só de festa, de promiscuidade. Então tu tem que sair dessa roda, tu tem que buscar novas pessoas. E muitas das vezes a gente não acha pessoas no nosso ambiente que pensa como a gente. Muitas das vezes a gente tem que ser um lobo solitário, a gente tem que continuar fazendo essa jornada sozinho, só a gente e Deus, porque não tem pessoas que pensam igual. Só que para você atrair essas pessoas, você tem que se tornar essa pessoa. Então, quando você se torna uma pessoa que começa a trabalhar focado no teu objetivo, começa a treinar, começa a fazer essas coisas, automaticamente tu começa a atrair essas pessoas. Então não foque em achar, foque em ser. Quando você foca em ser esse tipo de pessoa, aos poucos elas vão vindo. Aos poucos tu entra numa rede de contato, num celular, num WhatsApp, num grupo, aí tu começa a encontrar pessoas que pensam parecido, mas não fique focando tanto em caçar essas pessoas, porque tu nunca vai achar.
Tu tem que focar em ser essas pessoas, que automaticamente você atrai elas. É igual frequência. Se você entra numa frequência alta, você vai atrair pessoas de uma mesma frequência. Igual tem um experimento que o cara bate num sininho lá, num negócio de metal, aí tem duas bolinhas. E cada negócio de metal tem uma frequência diferente, né? Na verdade, são três negocinhos, duas com a mesma frequência e uma com a frequência diferente. Então, quando o cara batia no da frequência diferente, as outras não se mexiam. E quando batia na da frequência igual, as duas ficavam rolando, ficava batendo a bolinha. Então, isso traz também para o nosso convívio. E quando você está numa frequência mais alta, quando você está numa frequência de buscar prosperidade, de buscar crescimento, você automaticamente começa a atrair esse tipo de pessoa. Você começa a atrair pessoas da mesma frequência. E começa, em consequência, a afastar pessoas que estão numa frequência menor. Pessoas que estão com uma mentalidade mais fraca, uma mentalidade mais escassa, de que só busca prazeres momentâneos, só busca festa, só busca bebida, só busca mulher. Então, quando você começar a se tornar esse tipo de cara, a se tornar esse cara que busca evoluir, que busca crescer, automaticamente você vai atrair esse tipo de pessoas. Não vai ser muitas, porque não é difícil achar pessoas desse nível. De 100 pessoas, se tu achar 5 que pensa assim, vai ser muito, mas tu vai achar. Serão poucos amigos, mas amigos verdadeiros, pessoas verdadeiras, pessoas que querem crescer, que buscam evoluir. E não 50 pessoas, mas que não querem nada com a vida, que só esperam um final de semana. Hoje em dia a gente está numa geração que espera pelo final de semana para poder viver, para poder curtir a vida. Só que o curtir a vida deles não é fazer uma viagem, não é correr numa praia, não. É beber, é usar droga, é festa, é mulher, é ficar jogando tigrinho, é ficar jogando joguinho no celular, é ficar jogando videogame. Esse é o fugir, esse é o prazer deles. Só que são prazeres que não sustentam, são prazeres momentâneos, prazeres que acabam, porque eles fazem isso para fugir da vida, para fugir porque eles começam na segunda-feira já estressados, eles trabalham a semana inteira já estressados, não gostam da rotina, não gostam do emprego, e para fugir disso, para esquecer disso, eles precisam chegar no final de semana e sair beber, sair para festa. Então, quando a gente começa a querer mudar de vida, a gente não tem dia, cara. Não tem feriado, não existe feriado. Igual, às vezes fica tocando na rádio lá só música de putaria, música de traição, aqueles sertanejos ruins. Pega o apresentador falando, ah, amanhã é feriado, dia de fazer vários nadas. Daí tu pega já. Então, tudo que a gente consome, rádio, músicas, a gente tem que começar a polir. Igual essa rádio, eu não escuto rádio, mas no emprego onde eu trabalho, eu vira e mexe e coloco um rádio. Aí tu começa a entender. Depois que você vira um pouco a mentalidade nesse sentido, tu começa a ver as coisas com outros olhos, né? Tu começa a ver as coisas já com algo por trás. Tu pega o rádio, que tipo de música que toca no rádio? Música de putaria, traição, de miséria, de escassez, música de bebê, balada cheia, não sei o que lá. Músicas que não que são que vai mudando, cara, quando tu escuta todo dia, porque a rádio toca todo dia a mesma playlist. Se perceber, igual eu tenho lá, às vezes eu troco quando eu tô lá, quando eu consigo trocar, eu busco mudar. Mas tem vezes que não tem como. Tem vezes que alguém que coloca ali não tem como, mas tu vê que todo dia é a mesma playlist, todo dia toca a mesma música nos mesmos horários. Então, parece que aquela playlist é feita para te deixar bestado, é feito para te deixar medíocre, porque são músicas ruins que não agregam, não falam de crescimento, não falam de nada. E nem tem melodia boa, igual música de antigamente. É só umas músicas de putaria, traição, e é o que é famoso no momento, né? É o top 50 ali, vamos dizer assim, do Spotify. Se tu for pegar, é só música ruim. Música que não tem letra, que não tem nada a agregar. Só deixa as pessoas na miséria, na mediocridade. Então, quando tu muda tua mentalidade, tu começa a reparar até nessas coisinhas. E hoje a geração, no caso, tá mais perdida nesse sentido de distração e tudo mais. Só querem ali fazer vários nada, como dizem
um locutor lá, o cara do rádio. Amanhã, no caso hoje, né? Hoje é feriado. Ah, amanhã é feriado, é dia de fazer vários nadas. Então a pessoa fica assim, nessas mentalidades, vai ouvindo rádio, vai ficando nessa mentalidade. Então, deu um feriado ali, vou fazer nada, pá, vou descansar, porque segunda-feira tem de novo. Então, ela não constrói alguma coisa, não constrói algo por fora e fica na vida, né? Fica na mesma vida, um ciclo que nunca acaba. E muitas das vezes reclama da vida que tem, reclama do emprego que tem, do patrão que tem, mas porque não faz nada para mudar, porque não busca correr atrás. E se a gente que é novo, principalmente, cara, de 20 para 30, até 40 anos, cara, tem chão adoidado pela frente. Normalmente quem tá nos 50, 60 já não tem mais energia para mudar, tá no emprego ali, não tem, não consegue, não entende, não tem, sabe, às vezes a malícia que a gente tem com a internet. A gente que é novo, a gente tem essa vantagem, a gente entende a internet, a gente sabe mexer com a internet, a gente consegue construir vários negócios, construir várias coisas com a internet. Então a gente não precisa ficar refém do emprego que a gente está. Tu não pode ter medo de sair do teu emprego se tu sente que aquilo já não está te fazendo bem. Tu tu tá se sentindo inquieto naquele emprego, parece que tá alguma coisa que tu quer sair, tu não se sente mais feliz naquele emprego, cara, só saia. Saia, confia em Deus e vai, cara. Não tenha medo de ficar sem dinheiro, cara. Só confie, faz acontecer, cara. Queima o barco. Tem que queimar o barco. Quando tu não queimar o barco, tu sempre vai ter uma rota de fuga. E quando tu tem uma rota de fuga, tu não vai dar o 100%, tu não vai dar teu máximo. Tu não vai agir. E muitas das vezes a rota de fuga da gente é uma distração no celular. É uma distração em qualquer coisa assim que a gente veja. Uma festa, alguma coisa assim. Tem pessoas que têm essa mentalidade ainda de querer sair pra festa, de querer sair beber e tudo mais. E talvez seja uma fase da vida daquela pessoa. Só que vai chegar um momento que ela vai ver, olhar para trás e talvez não que ela vai se arrepender, mas ela vai ver que aquilo lá não construiu nada, não ajudou em nada na vida dela. E eu ainda bem que não tive essa fase, eu nunca gostei de sair, nunca bebi, nunca gostei de sair beber e ir pra festa. Nunca fui de ficar dando muito rolê com um amigo. O que eu fazia no máximo era pegar ali do serviço, sair jogar uma sinuca, beber uma Coca-Cola com os amigos. E era o máximo que eu fazia e já era um pensamento, na minha opinião, já meio ruim também, né? É melhor ter ido para casa e focado em construir algum negócio, né? Mas tem muita gente que ainda tá nessa mentalidade de querer sair, querer beber, querer fugir, em vez de querer evoluir, em vez de querer crescer, em vez de querer construir algo. Elas ficam ali, aí vão passar uma boa parte da vida sem construir nada, só trabalhando no mesmo emprego. Às vezes querendo construir uma carreira ali no emprego, buscando estabilidade. Tem muita pessoa que quer ter estabilidade. Mas estabilidade de fato não existe. Se tu quer ser rico, de fato, tu nunca vai buscar estabilidade. A estabilidade só vai te manter no mesmo lugar, só vai te manter no mesmo local. Então eu prefiro seguir numa linha de arriscar mais. Eu sou novo ainda, tenho 20 anos, então busco seguir uma linha de arriscar mais, de seguir mais adiante. E, e se tu tá nessa faixa de 20 e poucos anos, cara, tu tem que arriscar. Tu não pode ficar preso no emprego, ficar preso num lugar só. Tu tem que arriscar, tu tem que buscar evoluir, crescer, meter o louco, como fala. Porque quando tu fizer isso, tu vai ver o que de fato tu quer. Não adianta tu pega, entrou no emprego ali, pá, e fica. Vai querer só crescer naquele emprego ali. Tu tá com 20 anos, só que às vezes tu tá inquieto naquele emprego. Então tem mentalidades e mentalidades. A minha mentalidade é essa, de buscar evoluir, crescer e ficar rico, não depender de emprego. Ser dono do meu próprio negócio, ser dono do meu próprio... criar minha própria empresa. Não ficar dependente de horário. Eu prefiro trabalhar às vezes 12 horas para mim do que trabalhar 8 horas para outra pessoa. Porque quando eu estou trabalhando para mim, eu trabalho no meu crescimento. Quando eu trabalho para outra pessoa, eu trabalho para o crescimento da outra pessoa. Não que não tenha um crescimento meu ali dentro, mas é um crescimento limitado. Agora, quando tu trabalha para você, tu não tem um limite de crescimento.
Tu pode evoluir muito e vai evoluir muito se tu trabalhar certo, se tu trabalhar bem. Mas então, soldado, o recado do vídeo é esse. Cuidado com as tuas distrações, não tenha medo de fazer as coisas, não tenha medo de evoluir, não tenha medo de abandonar amizades. Cuide com o teu celular para você não ficar se distraindo em coisas fúteis, em coisas banais. Cuidado com o tipo de música que tu ouve, o tipo de conversa que tu tem. Não busque amigos que pensam igual, mas se torne uma pessoa que pensa dessa forma, se torne alguém, se torne o tipo de pessoa que atrai pessoas parecidas, né? Que, se você for buscar, você nunca vai achar. Se for ficar procurando, parece que sempre vai afastar de ti. Mas quando tu se torna aquela pessoa, naturalmente tu vai construir amizades parecidas, pessoas que pensam igual. Mas então, soldado, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aí, deixa tua opinião, o que tu pensa diferente, se tu pensa igual. Se inscreva no canal. E no mais é isso, soldado. Valeu!